Olá pessoal, seguidores da nossa rede social, o SBT Rio inicia hoje uma série de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. O critério utilizado é a posição dos 5 melhores colocados nas pesquisas Ibope e da Folha. E quem inaugura esse espaço hoje, que está aqui comigo já, o deputado federal Antony Garotinho, do PR, já participou do nosso SBT Rio, que ele conhece, ele gosta. E também aqui com a gente, a jornalista convidada é a Rosane Monteiro, editora de política do jornal O Dia, e o nosso editor-chefe do SBT Rio, que todo mundo conhece, Humberto Nascimento. Como ele gostaria muito já de sair fazer um monte de pergunta, começa aí, Humberto, fala. Deputado, em relação a transportes, o senhor critica muito não só a qualidade do serviço público prestado, mas também em relação ao preço das passagens. O senhor se engajou muito na campanha do prefeito de São Gonçalo, ajudou a elegê-lo, e ele, na campanha, ele prometeu que ia reduzir as passagens de R$ 2,50, ou eu acho que R$ 2,60, para R$ 1,50. A gente já está entrando no segundo ano de governo e até agora, ao invés de abaixar, ela aumentou. É meio que faço o que eu digo e não faço o que eu faço? O senhor puxou a orelha dele para começar de conversa? Olha, o prefeito Newton Molina não poderia fazer no ano passado. Por quê? O orçamento já havia sido deixado para ele pela prefeita anterior. Ele colocou para este ano, em maio, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, é quando haverá a redução da passagem para R$ 1,50. Está garantido. Está garantido. Foi o que o prefeito informou numa reunião que nós participamos. Agora, mas em relação aos empresários, ao custeio desse negócio, vai ser dada alguma compensação? Eu acho que ele vai fazer como faz em Campos, né? Em Campos, há 5 anos, a passagem é R$ 1. A pessoa paga R$ 1, passa um cartão e a diferença é complementada e subsidiada pela prefeitura. Aliás... então a prefeitura vai subsidiar essa diferença. Subsidiar, mas tem dinheiro em caixa para isso? Por isso que ele fez o orçamento para esse ano. Sim, porque você vai subsidiar, você vai tirar de algum lugar, ou vai tirar da saúde, vai tirar Mas da aí, educação. olha, eu não sou prefeito de São Gonçalo. Não, sim, eu sei os detalhes. Não, porque São Gonçalo virou assim a sua principal base de apoio aqui no Grande Rio, na região metropolitana, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Olha, com todo respeito, né? Eu fui governador do estado, eu tenho hoje liderança nas pesquisas, e as pesquisas mostram que eu ganho praticamente em todas as cidades do estado, né? Por quê? Porque ninguém fez tantas obras pela Baixada como eu fiz. Ninguém fez tantas obras pelo interior, pelo norte, pela região dos lagos, pela região serrana. Então, dizer assim que São Gonçalo é uma base? Mas não é só São Gonçalo. Num estado que tem aproximadamente 12 milhões de eleitores, São Gonçalo tem 600 mil. Para eu estar na frente na pesquisa, eu preciso estar liderando em todo o estado. Tá certo, Rosane? Oi, nossa convidada. Obrigada de novo. Queria perguntar ao senhor, deputado, me colocando como eleitor, muitas vezes sai na imprensa e sai nas mídias sociais, enfim, nas redes sociais, que o senhor, aí estou focando no senhor, tem alguns problemas na justiça que poderiam impedir a sua candidatura. Isso é verdade? O que há de fato nisso? Não, Rosane, não há problema na justiça nenhum. Eu respondi algumas denúncias que foram feitas pelo Ministério Público e que, como eu sou uma pessoa que tem uma postura muito dura em relação aos poderosos, tipo empresário de ônibus, organizações Globo, com as quais eu sempre fiz um enfrentamento muito duro, porque eles se acham os donos da mídia, eles colocam as coisas sempre de forma ampliada. Quem foi condenado e ficou inelegível aí foi outro candidato, não fui eu. Qual foi? Você sabe quem é. Eu não sei não, senhor. Sabe? Não sei não, senhor. Você noticiou no dia na sua coluna. Esqueci. Quem é o candidato? Você sabe. O senhor também não sabe? Lindenberg. Ela então, sabe disso. Então, obrigada, tá lembrei. Lembrou? Agora eu gostaria... O senhor, qual foi o seu posicionamento? O senhor assistiu, eu imagino, não participo da sua vida dia a dia, mas eu imagino que o senhor acompanhou bem de perto as manifestações. O que surpreendeu o senhor também? Não. Não, porque as manifestações, elas tinham 3 focos principais. Claro que quando as manifestações tomaram vulto, aí entraram outros temas. Mas os temas principais e centrais, eu já vinha fazendo discurso contra eles há muito tempo na tribuna da Câmara.
Primeiro tema central das manifestações, o combate à corrupção. E o Rio de Janeiro, né, e o Brasil tem ficado perplexo, o Rio de Janeiro mais ainda, porque o governo aqui é corrupção na saúde, corrupção na educação, corrupção nos transportes, e um governador que virou símbolo da corrupção no Brasil. Eu nunca tinha tido conhecimento que outro governador do Rio de Janeiro tivesse manifestação contra ele em São Paulo. Teve fora Cabral em São Paulo. Mas nenhum governador tinha enfrentado uma manifestação como essa também. Sim, mas eu digo assim, houve um motivo para essa manifestação. Então, o primeiro é que ela pegou muito forte no governador, que deu motivo para isso. Se envolveu em andar de jatinho do Ike Batista, se envolveu com o Cavendish e a turma dos guardanapos da Delta, comprou uma casa que não consegue explicar em Mangaratiba, não tem renda para ter os imóveis que tem no Leblon, entre outras coisas. Bom, então um foco foi a corrupção. O segundo foco foi o monopólio da mídia. Em todas as passeatas no Brasil inteiro havia uma faixa, fora a Globo. Por quê? Porque as pessoas entendem que a Rede Globo personifica esse monopólio de mídia que precisa acabar no Brasil. Eu não sou a favor de que haja monopólio em área nenhuma, muito menos numa área tão sensível que é a comunicação. E o terceiro foi contra os gastos superfaturados da Copa. Eu até disse à presidente da República que ela não devia repetir o que ela havia dito no discurso, que não havia dinheiro público. São 28 bilhões de reais de governos estaduais, municipais e do governo federal. Ora, por um povo que clama por segurança, por um povo que clama por saúde, por um povo que clama por boa educação, você vê gastar 28 bilhões em estádio de futebol, a população se revolta. Só vai torcer pela seleção? Claro. Vai assistir o jogo. Torcer pela seleção não significa fechar os olhos para a corrupção. Isso vai fazer outra coisa. Vai torcer para a seleção e vai fazer manifestação também? Vai participar? Não, olha, veja bem, até o governo tentou dizer que eu estava atrás das manifestações. Isso é uma mentira. A manifestação foi do povo, né? Eu não vou participar de manifestação. Eu tenho um lugar para manifestar. Eu sou deputado federal. Eu subo na tribuna. Isso tudo, você pode pegar o Diário do Poder Legislativo no Brasil, tudo isso que a rua falou, eu falei na tribuna. E falei antes. Rosane? Queria continuar no assunto e perguntar para o senhor o seguinte: se o resultado da Copa, qualquer que seja, se a gente ganhar ou se a gente perder, Deus nos livre, mas o senhor acha que esse resultado vai impactar na eleição, já que Não. a campanha começa imediatamente depois? Não. De jeito nenhum. Não. Acho que o povo sabe separar muito bem, né, o que é torcer pela nossa seleção, o que é ser brasileiro dentro de campo, né, e o que é um governante que se aproveita dessa situação para roubar, para fazer obra que o preço está multiplicado por 3. Você sabe lá, Rosane, o que é gastar 1,5 bilhão num estádio de futebol, quando as pessoas estão morrendo no hospital do Estado, porque não tem médico, porque não tem soro fisiológico? O que você quer que o cidadão pense? Você sabe lá o que é gastar uma fortuna como se gastou no estádio em Manaus, quase 600 milhões de reais, quando a média de público no estado, nos jogos, são 800 pessoas pagantes? Vamos supor então que o senhor, vamos zerar tudo. Se o senhor tivesse a caneta para falar, eu quero a Copa ou eu não quero a Copa, o senhor ia querer a Copa no Brasil? Eu vou te responder o que os suecos responderam. Foi oferecida a Olimpíada para eles. Sabe o que eles disseram? Nós temos outras prioridades, saúde e educação. O senhor não ia querer nem Copa, nem Olimpíada. Olha, isso é outra coisa. Eu não colocaria dinheiro público. Mas Eles seria prometeram não colocar dinheiro público e foram incompetentes e tiveram que colocar dinheiro público. Eu gostaria de ter a Copa. Eu gostaria de ter a Olimpíada, mas com a iniciativa privada ganhando o seu dinheiro e colocando o seu dinheiro. Porque é muito fácil. Você sabe quanto é que vai ser o lucro da FIFA no Brasil? Quanto? 10 bilhões de reais. Sabe quanto que a FIFA está botando? Nada.
Você sabe quanto é que vai ser o lucro da Globo? E você sabe o que a Globo está botando? Nada. Então, peraí, é uma festa para os bacanas ganharem dinheiro e o povo ficar com a sua dificuldade que está enfrentando hoje? Aí não. Eu acho, olha, tem muitas empresas que gostariam de financiar a Copa. Financiem. Alguém vai entrar no estádio de graça? Não. O ingresso é pago. Quanto custa botar uma placa num estádio de futebol durante a Copa? Então foram os incompetentes, não souberam vender o evento, que é um evento que dá lucro no mundo inteiro. Por que o Brasil está gastando 4 vezes mais que a Alemanha? Humberto. Deputado, o senhor mencionou antes o episódio dos guardanapos, né? Secretários do governo, alguns secretários em Paris, né? num jantar, numa comemoração e tal. O que tem por trás dos bastidores dessa... O senhor conseguiu essas fotos, né? Essas fotos fizeram um estrago muito grande na imagem do próprio governador, do governo, de uma maneira geral. Secretário de Saúde. Secretário de Saúde. E especula-se, né? Especulou-se muito na época da divulgação como é que o senhor teria conseguido essas fotos, né? E uma das hipóteses era que o próprio Cavendish, o dono da Delta, teria interesse em vazar isso porque tinha alguns contratos que ameaçavam ser suspensos, não ser pagos, e teria dado isso aí como uma espécie de um sinal. O que tem por trás de verdade e mito Humberto, nisso? O Cavendish não é bobo, não. Você acha que ele ia dar para um cara que é adversário dele? Pergunta do senhor. Né? Para mim, para denunciar um amigo dele, que é o Sérgio Cabral, Depende que estava dos dançando interesses. com ele. Não, isso aí não tem o menor fundamento. Qual né? é o bastidor real dessa história? Não posso dizer, porque eu não posso entregar uma pessoa humilde que foi quem me deu esse material. Só posso dizer isso. Não foi ninguém ligado à segurança pública, como se chegou a especular. Não foi ninguém da família da ex-esposa do Cavendish, porque a versão mais forte é que teria sido a família dela por causa da morte dela. Né? Eu quero aqui dizer de público que não foi. Alguém acertou na especulação em algum momento? Não. Em nenhum momento? Não. O senhor pensou 2 vezes em publicar essas fotos? Tem fotos e tem vídeos. Olha, como é que eu não vou publicar um vídeo que chega nas minhas mãos no momento em que o senhor Cavendish está sendo investigado na CPI do Cachoeira por envolvimento numa fraude bilionária com os governos de Goiás e do Distrito Federal. E eu tenho um vídeo onde ele está num restaurante, um dos mais caros do mundo, o restaurante Ritz, em Paris, com a sua esposa, com o governador do Rio de Janeiro, a sua esposa, o senhor Sérgio Couto e a sua esposa, e o governador diz assim: ô Cavendish, dá um beijo nela aí. Marca a data do seu casamento. Eu estou te mandando, hein, Cavendish? Marca a data. Tudo foi publicado ou tem alguma coisa na manga? Isso vocês vão ver na hora certa. Pezão é páreo? Olha, eu não vou fazer julgamento de candidatura nenhuma, né? Mas eu acho que o povo vai saber compreender quem é o candidato da mudança. Porque, olha, se você olhar bem, é o seguinte: o PT tem um candidato. Eles estavam até poucos dias apoiando, defendendo e participando ativamente do governo Sérgio Cabral. Esse governo é Sérgio Cabral, Pezão e PT. Estão juntos. Eles são sócios desse governo corrupto, incompetente, elitista, que abandonou o povo para cuidar dos ricos do Rio de Janeiro. Rosane? Aí, indo na linha do que ele está falando, mas aí se a gente lembrar também, o próprio Pezão era ligado ao senhor. E como é que foi essa história? Ele era ligado ao senhor, agora ele já não é mais? Ele pode vir a ser ligado ao senhor de novo? Nenhuma chance. Como é que ele era? Ele era amigo do senhor? Eu sou uma pessoa que eu tenho que perdoar. Né? Eu era o prefeito de uma cidade pequenininha do interior, você sabe, tem menos eleitores até do que qualquer bairro do Rio de Janeiro, Piraí. Jamais ele poderia ser vice-governador. Eu indiquei vice-governador. E antes de indicá-lo vice-governador, eu trouxe para ser subsecretário de governo do Peraí, Rio. o senhor disse que jamais poderia ser vice-governador e eu indiquei ele como vice-governador? Sim, eu que indiquei ele para o Sérgio Cabral. E por que jamais ele poderia ser? Porque como é que o próprio Sérgio Cabral dizia: como é que você quer que eu bote o cara em uma cidade tão pequenininha? Eu preciso de
de um prefeito de uma cidade grande do interior, bota alguém de Campos, bota alguém de Volta Redonda. Falei, não, o Pezão é uma pessoa que eu considero leal. Depois eu vi que não era. Ainda nessa linha, tem, além do Pezão, outras pessoas do atual governo também participaram do seu governo, como o caso do presidente da SEDAI, Wagner Victor, que ocupou, inclusive, uma secretaria, né? Como é que foi quando é que acabou o amor, né, de uma maneira geral? Não é que acabou o amor, né? Quando o Sérgio Cabral começou a montagem do governo dele, né, eu percebi que seria um governo completamente diferente do nosso. Que ele não ia priorizar os programas sociais, que ele não ia priorizar a questão da Baixada Fluminense, do interior do Estado, que ele ia fazer, novamente, o governo da panelinha. O que é o governo da panelinha? É o governo da República do Leblon, que se preocupa com os ricos e endinheirados da Zona Sul do Rio de Janeiro e põe o povo de lado. O senhor descobriu isso só depois? Sim. Se eu soubesse antes, ele não teria sido o meu candidato, como foi na primeira eleição dele. Acho que a gente voltar para o negócio do transporte, não sei se a gente tem uma questão, não preciso nem ir longe, a supervia. São multas e multas, a sensação que a gente tem é que não se respeita nem a justiça, muito menos ao povo. Como o senhor enxerga essa questão dessa concessão milionária com um serviço que é um lixo? Olha, o Sérgio Cabral deu ainda de presente para a Supervia mais 28 anos de prorrogação de contrato. Isso é uma generosidade fantástica. Aí você me perguntaria assim, quem é que compõe o quadro de advogados da Supervia? A mulher do Sérgio Cabral. Isso é uma vergonha. Num Estado que tivesse um judiciário altivo e independente, essa moça tinha que estar respondendo a um monte de inquérito. Ela é advogada da Supervia Caos, da Barca Caos, do metrô Caos, toda ela é advogada. Então eu quero dizer o seguinte, eu vou auditar todas essas medidas prorrogatórias que ele fez. Ele prorrogou o contrato do metrô, do trem e das barcas. E das barcas ainda mais. Ele deu um super aumento para as barcas. Então o que há hoje no Estado é um governo que não é republicano, não é transparente e graças a Deus eu me opus a esse governo desde o primeiro dia. Mais alguma pergunta? Queria, assim, só para terminar o assunto do transporte, queria fazer ao senhor uma pergunta que sempre me ocorre. Por que o senhor acha que, apesar desse caos todo, o secretário de Transporte, Júlio Lopes, não caiu até agora? Olha... Por muito menos o secretário já caiu. Eu diria a você que são essas alianças, né, que você citou na pergunta anterior, alianças políticas, porque ele não pode perder o apoio de um partido político importante, que tem tempo de televisão. Eu quero dizer o seguinte, não há motivo para manter Júlio Lopes, que não entende nada, nem de trem, nem de barca, nem de metrô, à frente da secretaria. Do que ele entende? Ele entende um pouquinho de educação, porque ele é dono de uma escola particular. Mais nada. O partido ao que o senhor se refere é o PP, não é isso? Sim. Humberto, última pergunta. Em relação à saúde também, já pegando esse gancho, por que manteve tanto tempo o Júlio Lopes, então por que manteve tanto tempo também o Sérgio Cortes? Eu devia perguntar isso para o Sérgio Cabral. Porque comigo, o Sérgio Cortes não ia entrar. Porque você pode ter certeza, se investigar o Sérgio Cortes, você vai descobrir, junto com ele e atuando dentro do Estado, uma das maiores quadrilhas de desvio de dinheiro público da história do Rio de Janeiro. Ele não saiu daqui para morar nos Estados Unidos, em estudar em Harvard, à toa não. Ele saiu fugido. É só investigar.